Olá pessoal, tudo bem? Por aqui, professor Paulo, professor de História, Filosofia, Sociologia do Colégio Maria Inocência, em Porto das Caixas, na cidade de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Essa aula é referente à reposição de conteúdo pelo período da quarentena que nós temos vivido nesse ano de 2020, por conta da pandemia do coronavírus, Covid-19. Então, hoje eu vou fazer uma aula de História para turmas do terceiro ano do ensino médio, e o conteúdo da aula de hoje especificamente nós vamos tratar sobre guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na verdade, um conteúdo muito extenso para tratarmos apenas em uma única aula, mas em função da necessidade de a gente acelerar o conteúdo para poder acompanhar a reposição da carga horária dos conteúdos, eu vou tentar fazer esse tempo assim mais rápido possível. Eu vou estar trabalhando aquele mesmo material que eu postei no Classroom, chamado Atividades Autorreguladas, e nesse material eu coloquei também a apostila, portanto, do Estado, chama Atividades Autorreguladas no Classroom. Vocês estão recebendo esse material também na residência, e em breve vocês terão esse material para poder fazer a utilização normalmente, ok? Então eu vou colocar esse material, já está na verdade lá no Classroom, e em breve a gente vai estar fazendo e a gente vai estar fazendo utilização desse material aqui na aula também. Eu vou fazer a projeção desse material para que vocês possam acompanhar a leitura, para que vocês possam também acompanhar a aula de hoje, e assim a gente possibilita que vocês tenham condições de visualizar não apenas a minha imagem, mas a imagem também do material. Só um momento. Bom, agora vocês estão tendo aí a visualização do material e da minha imagem também. Vamos lá para o material então. Então, o conteúdo dessa aula, guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Antes de fazer a leitura, eu vou fazer aquela contextualização que já é costumeira, que eu gosto de fazer para poder facilitar a absorção do conteúdo, né? Nós falamos até agora, na aula anterior, da Primeira República Oligárquica Brasileira. Nós saímos então do período de monarquia, migramos para o período da república, né? E aí eu frisei bem que a nossa república, na verdade, ela nunca foi uma república realmente, genuinamente democrática, foi na verdade um golpe civil militar, com o objetivo de favorecer a manutenção do poder nas classes dominantes brasileiras. E aí, assim se processou o início da nossa república. No nosso conteúdo, nós ainda não tivemos condições de abordar, iremos abordar no âmbito nacional, aquela era Vargas, né, aquele período em que o governo brasileiro fica durante anos e anos nas mãos de um ditador, que teve características interessantes, porque ao mesmo tempo que foi um ditador, Vargas trouxe várias vantagens, vários benefícios às camadas mais humildes e populares, o que ficou conhecido, denominado como populismo brasileiro, seguindo algo que já acontecia na esfera mundial, mas nós vamos ter que voltar a esse assunto de Era Vargas mais adiante. Nesse momento, nós vamos abordar guerras mundiais. Por que nós estamos falando de guerras mundiais? Antes de, por exemplo, da ascensão de Getúlio Vargas no Brasil, isso ocorreu em 1930, o Brasil e o mundo passaram por crises, muitas crises. É verdade, o mundo inteiro é feito de crises. E como nós vivemos num mundo essencialmente capitalista, onde a força do dinheiro é o que fala mais alto, é o que dita regras no conjunto da sociedade, então o capitalismo ele é cíclico, ele é permeado constantemente por fases de crise.
Aliás, agora mesmo, no ano de 2020, nós estamos vivendo essa situação. Mais uma vez, nós estamos passando por uma crise econômica causada pelo coronavírus, Covid-19, que está impactando os mais diversos setores econômicos, levando em consideração que o capitalismo nacional e internacional já vinha de uma série de anos seguidos de crise. Então, essa pandemia do coronavírus só veio jogar pá de cal numa situação que já não estava lá grande coisa. Pois bem, o que gerou o conjunto de conflitos que ficaram conhecidos ou intitulados como guerras mundiais foi exatamente uma sucessão de crises econômicas, desejos expansionistas, interesses diversos que, terem se tornado impossíveis de chegar a uma conciliação comum entre as nações, gerou-se a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Principalmente a Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber que ela foi mais do que nunca uma crise do capitalismo. Foi logo como a Segunda Guerra Mundial ocorre logo como uma resposta à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, em que carrega o mundo para uma crise sem precedentes até então, com sérias consequências nas mais diversas áreas, economia, política, sociedade, e aí acaba se percebendo, ou pelo menos os líderes daquela época acabam acreditando, que a única resposta para a crise seria uma guerra. Isso nos deixa assim com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquela preocupação, porque novamente agora em 2020 estamos numa crise econômica internacional, aonde nos leva à seguinte reflexão: até que ponto a solução dessa crise não virá também como uma resposta, né? A resposta a essa crise não virá também não irá se processar também através de uma guerra. É uma coisa que nos preocupa bastante e a gente tem que estar atento. Mas aqui a nossa finalidade de história não é fazer adivinhações, são projeções possíveis, pautadas por uma observação dos processos históricos ao longo da existência humana, que nos permite não fazermos previsões, mas sim fazermos projeções, perspectivas, possibilidades. Aqui ninguém é bruxo, então a gente não tem como fazer uma afirmativa, mas podemos fazer suposições. Mas muito bem, como o conteúdo é um pouco extenso, vou me prender hoje um pouco mais à leitura do texto. Vocês estão vendo aí então na tela o tema da aula, aula 2, as guerras mundiais. Eu vou começar a fazer a leitura e ao longo da leitura eu vou fazendo comentários, ok? Então vamos lá. Caro aluno, você já ouviu falar nas grandes guerras mundiais? Já viu algum filme que se passa em alguma dessas guerras? Provavelmente sim. Tanto a primeira A Segunda Guerra Mundial, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial são temas recorrentes no cinema. Muitos deles retratam os horrores da guerra, os soldados no campo de batalha, o desespero das suas famílias, a vida desses combatentes antes da guerra, entre outros dilemas. Mas afinal, você já se perguntou os motivos dessas guerras? Que países estavam lutando e quais seus interesses? Quem eram esses soldados? Quais as consequências dessas guerras para a maioria da população dos países envolvidos? Enfim, é sobre essas e outras questões que vamos conversar nessa aula. Então aí temos uma ilustração que mostra como era a Primeira Guerra Mundial, onde tinham os soldados, onde tinham as trincheiras ou barricadas e as condições, lógico, de imediato a gente consegue fazer essa percepção pelas fotos, de que as condições de guerra, principalmente da Primeira Guerra, foram assim bem complicadas, né? Para frisar aqui, a Primeira Guerra foi essencialmente uma guerra de trincheiras, onde havia muito mais o conflito homem a homem, corpo a corpo, soldado a soldado, soldado inimigo com soldado eh, do exército oponente. Já na Primeira Guerra Mundial, isso na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra que também teve esse ingrediente de trincheiras, homem a homem, corpo a corpo, lutas muito próximas, mas também teve uma novidade que foi a implementação da tecnologia, principalmente de
de automóveis ou veículos movidos a combustíveis fósseis, né? Então entra em cena, não que não existisse antes, mas entra com muito mais peso nessa guerra, a participação de tanques de guerra, veículos blindados, navios, aviões. Então a Segunda Guerra Mundial ela passa a ter ingredientes bem marcantes nessa questão. Continuando a leitura aqui. O final do século XIX e início do século XX foram marcados por um clima de otimismo na Europa. Acreditava-se que a Europa, industrializada, vivia o auge do progresso e crescimento econômico. Então, dando prosseguimento, eu tive que fazer uma pausa. Por isso, este período foi chamado de Belle Époque, termo que simbolizava o crescente otimismo europeu. No entanto, esse clima de confiança escondia graves problemas econômicos e fortes tensões sociais. Após a consolidação da partilha do continente africano entre potências europeias no fim do século XIX, durante a Conferência de Berlim, grande parte do mundo viu-se dividido e submetido às grandes potências europeias, principalmente Inglaterra e França. Essa política de dominação de territórios ficou conhecida como imperialismo. No momento em que começou a faltar terras sem domínio, as grandes potências iniciaram uma disputa entre si para garantir a expansão de suas áreas de controle econômica e política. Essa rivalidade se intensificou com a entrada na disputa de nações que se industrializaram e se modernizaram posteriormente, como Alemanha, Itália e Japão. Então, aí tem um mapa, né, com essa projeção dessa divisão territorial do continente africano. A África, naquele momento, se mostrava como uma área a ser dominada pelas nações europeias, que estavam em franco processo de crescimento econômico proporcionado pela Revolução Industrial, e, consequentemente, duas nações iniciaram esse processo, Inglaterra e França. Mas, com o passar dos anos, outras nações se industrializaram rapidamente no continente europeu, e essas nações passaram a desejar fortemente partilhar ou participar desse domínio territorial imenso da África e outros que fossem viáveis, interessantemente, que pudessem não apenas servir como mercado consumidor dos produtos industrializados dessas nações europeias, como também poderiam servir esses territórios como grandes fornecedores de matérias-primas. Afinal, uma indústria, para produzir seus produtos, ela necessita essencialmente de matérias-primas. Quanto maiores os territórios ocupados por nações industrializadas naquela ocasião, maior seria a garantia de matérias-primas para abastecer as suas indústrias. Então, prosseguindo aqui. Cientes da importância de manter o domínio dos territórios conquistados e na busca por aumentar ainda mais suas áreas de influência, as grandes potências europeias iniciam uma corrida armamentista, produzindo uma verdadeira máquina de guerra, ampliando as tecnologias voltadas para possíveis conflitos e aumentando as fileiras de seus exércitos. Era a chamada paz armada, onde os países, mesmo em tempos de paz, se preparavam para uma guerra que se anunciava. Olha que coisa contraditória, né? Havia uma certa prosperidade econômica, uma elevada prosperidade econômica em boa parte das nações europeias. As necessidades humanas, alimentos, produtos industrializados, bens de consumo, tudo isso estava suficientemente suprido. A população estava, entre aspas, bem, né? Até certo ponto de vista. Entretanto, as nações que haviam se industrializado e perceberam que elas estavam excluídas da partilha de territórios estratégicos para o desenvolvimento ou manutenção do desenvolvimento econômico e industrial do seu mercado interno, essas nações começam a perceber que dificilmente uma negociação pacífica seria viável
entre com Inglaterra e França, que já haviam se lançado antecipadamente no domínio desses territórios estratégicos. Então, as demais nações, e aí com destaque para a Alemanha, as demais nações europeias começam a investir fortemente no aparelhamento e na estrutura de armamentos. Por que isso? Por entenderem que, como muito provavelmente Inglaterra e França não iriam aceitar negociar, partilhar os territórios estratégicos para também crescerem economicamente, que já estavam então imaginando que ia ser inevitável um conflito armado para forçar a Inglaterra e França a partilhar dessa riqueza mundial e não ficarem exclusivamente controlando essa riqueza mundial. Então, esse período em que as nações europeias começam a se armar, começam a investir fortemente na indústria bélica, como uma tentativa de se preparar para um conflito, ou como uma forma de se preparar para um conflito, ficou conhecido como paz armada, porque o período era de paz. Portanto, não justificaria nenhuma nação ficar se armando até os dentes, mas ficou conhecida como paz armada, porque apesar de estarem vivendo um período de paz, de prosperidade, já estavam se armando, se preparando para um viável conflito, um provável conflito por interesses econômicos, portanto comerciais e industriais. Continuando aí então a leitura do texto. A partir desse momento, a Europa desenvolveu a chamada política das alianças. Através da assinatura de acordos políticos e militares, os países se dividiram em blocos políticos. O que foi isso? Uma vez que França e Inglaterra dominavam a partilha do continente africano, dominavam praticamente o continente africano, deixando as demais nações excluídas desse processo, eu digo principalmente as nações europeias, as nações começam a perceber que o conflito estava praticamente formado. Então, as nações que se sentiam ameaçadas de um rival do bloco europeu, ou até fora do bloco europeu, as nações, ao se sentirem ameaçadas pela crescente industrialização armamentista, ou seja, pela crescente formação de indústrias de armamentos em cada país, as nações que se sentiam ameaçadas começaram a perceber que talvez seu próprio aparato militar, sua própria força de exército, marinha, não seria suficiente para combater o inimigo, um provável inimigo. Então começa a se estabelecer acordos, blocos políticos e militares, acordos binacionais ou com mais nações, para fazer o quê? Para exatamente tentar impedir uma derrota em caso de um ataque de um inimigo mais poderoso. E assim então formam-se os blocos políticos. Vou subir a tela e a gente vai entender que blocos eram esses. Então, um dos blocos era a Tríplice Entente, que unia a Inglaterra, a Rússia e a França. E o outro bloco ficou conhecido como Tríplice Aliança, que envolvia a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Então, seguindo a leitura. Com a formação dos blocos de alianças, a Europa se transforma em um verdadeiro barril de pólvora, que explodiria com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos e contou com metralhadoras, submarinos, tanques, aviões e gases venenosos. Então, como eu falei ainda há pouco, já tinha essa tecnologia movida a veículos à base de combustível fóssil, petróleo, mas isso vai se tornar ainda mais presente na Segunda Guerra Mundial e com veículos ainda mais sofisticados, equipamentos e veículos ainda mais sofisticados dos que da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito resultou esse conflito resultou em grande destruição e na morte de milhares de pessoas. Então nós temos aí na projeção um mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial e da Europa após ou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, o primeiro mapa é de 1914 e o segundo mapa é de 1919. Vou subir um pouquinho mais e nesse mapa fica evidente o seguinte: como era a formação da divisão territorial e política das nações da Europa antes da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra. Se vocês observarem com um pouco mais de atenção, vocês vão perceber que existem territórios que antes eram compostos por uma única nacionalidade
e que depois foram fragmentados em nações menores. Por que isso? Por causa exatamente, isso foi uma consequência da Primeira Guerra Mundial. Vou chamar aqui a atenção de vocês, por exemplo, para o miolo do mapa, onde no primeiro mapa aparece Áustria-Hungria, Sérvia, né? Ali está assim próximo, né? Então vamos pegar ali o território da Áustria-Hungria, que era uma nacionalidade. E depois nós vamos olhar o mapa à direita, ao nosso lado, e vamos perceber como, depois da Segunda Guerra Mundial, essa nacionalidade, essa nação chamada Áustria-Hungria, ou esse império, deixa de existir e foi subdividido em territórios ou nacionalidades reduzidas. Vocês vão ver aí que a Áustria-Hungria se transformou posteriormente em Áustria, em Tchecoslováquia e na Hungria, ou seja, nacionalidades separadas. Vocês vão perceber também que a Romênia, que era menor no primeiro mapa, aumentou bastante o seu território após a Primeira Guerra Mundial no segundo mapa. A Bulgária também ocorreu um aumento territorial, não, uma redução territorial. Vocês vão perceber também o território da Rússia no primeiro mapa era maior, no segundo mapa ficou reduzido como consequência dessa guerra. E vão ver também que no segundo mapa, onde antes era a Rússia, surge ali territórios que parte pertenciam à Alemanha, parte pertencia à Rússia. Então há uma reconfiguração do mapa europeu por conta da Primeira Guerra Mundial ou como consequência dessa Primeira Guerra Mundial. Continuando então a leitura. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se viu destruída por uma crise econômica e social. Muitos países perderam parte do seu território. A economia voltada para a máquina de guerra sofreu forte abalo, causando desemprego, inflação e fome em muitos países europeus, especialmente na Itália e na Alemanha. Então o que acontece? Como eu falei ainda há pouco, antes da Primeira Guerra, havia uma estabilidade econômica, havia uma prosperidade. As nações começaram a criar o chamado esforço de guerra, começaram a jogar todos os seus recursos possíveis e impossíveis na produção de armas para poder ingressar num conflito armado para tentar garantir os seus interesses econômicos, industriais e etc. Então, esse processo fez com que as nações, de fato, entrassem na Primeira Guerra Mundial. E a sua consequência inevitável foi o quê? Algumas nações saíram um pouco mais fortalecidas da Primeira Guerra Mundial, mas outras saíram extremamente prejudicadas dessa Primeira Guerra Mundial. Esse conflito acabou causando muito mais aspectos negativos do que positivos e acabou gerando o que nós estamos lendo aqui então nesse parágrafo. Muitos países perderam parte do seu território, como eu mostrei inclusive ali no mapa acima. A economia que era voltada para a máquina de guerra sofreu forte abalo, causando o quê? Causando grande desemprego, inflação e fome em muitos países europeus, especialmente então na Itália e na Alemanha. Além disso, as perdas humanas foram enormes e as mortes no campo de batalha causavam nos europeus uma sensação de desolamento. Foram muitas perdas, gente. Nós estamos vivendo agora uma guerra uma guerra causada por uma pandemia. Parece, nesse momento, eu estou gravando essa aula hoje, dia 14 de maio de 2020, fica parecendo que as consequências não são muito grandes, porque por enquanto nós ainda estamos vendo assim, eu fiquei sabendo de uma pessoa que é amigo do meu amigo que perdeu a vida com o Covid-19. Mas aos poucos, infelizmente, com o alastramento dessa pandemia, esses nomes vão ganhando, essas pessoas que antes não têm nomes, são conhecidos afastados, vão se tornando cada vez mais próximos no nosso vínculo de amizades e parentescos. E de repente nós vamos começar, infelizmente, a perceber que amigos bem próximos e parentes bem próximos foram acometidos dessa doença e alguns poderão até morrer. E isso vai causar, no seio de cada família, de cada agrupamento familiar, um impacto muito grande. Um impacto não apenas social, não apenas emocional, mas também econômico, dependendo de quem está indo a óbito. Um caso similar aconteceu após a Primeira Guerra Mundial com essas nações que se viram envolvidas no conflito e que saíram como grandes perdedoras do processo. Então, repetindo aí, né? Então, continuando aí.
Essa conjuntura favoreceu o surgimento de regimes autoritários na Europa, que, a partir de um discurso nacionalista, prometia uma volta por cima às frustrações da Primeira Guerra Mundial, além de fortalecer o Estado intervencionista e combater a ameaça revolucionária de esquerda. Bom, aí aqui eu tenho que fazer um outro parêntese, né? Então, o que aconteceu? Vou ver se eu consigo sublinhar todo esse trecho. Marquei ali, grifei. Então, o que aconteceu? As nações que saíram como grandes perdedoras da Primeira Guerra Mundial, elas entraram numa profunda crise econômica, política e social. E começaram a acreditar que a única forma de combater essa crise seria migrar ou conduzir a nação, cada nação, nesse quadro, com destaque para a Alemanha, migrar para um modelo político autoritário, radical. Porque pensem bem comigo, gente. Quando há um sistema democrático, um país democrático está em crise, ela deve fazer o quê? Ela deve apelar para as massas para colaborarem para que o crescimento econômico ocorra novamente. E você contar com a colaboração das pessoas não é algo muito fácil. Agora, quando você tem a força da imposição do autoritarismo, os resultados são mais evidentes. É óbvio que as consequências sociais são péssimas. Entretanto, há um cumprimento de ordens a serem definidas pelas autoridades. Vou dar um exemplo básico. Nós estamos vivendo agora esse exemplo da pandemia, no Brasil e no mundo. Como estamos ainda num país democrático, não sei até quando, mas como o Brasil ainda é um país relativamente democrático, as autoridades estão fazendo a quarentena, estão solicitando, apelando para a população que colabore com o cumprimento da quarentena, ficando em casa, não circulando pelas ruas, mas a gente tem visto pela mídia que a contribuição, a colaboração da população em relação ao cumprimento da quarentena, dependendo de cada estado, variando de estado para estado, tem sido na ordem de 40% de adesão, 50%, às vezes até menos, dependendo do estado e região. Então, quando a meta do Ministério da Saúde impunha a necessidade, ou apresentava, aliás, a necessidade de uma adesão de pelo menos de 70% a 80% da população em relação à quarentena, para não sobrecarregar o sistema público de saúde, até mesmo privado, de saúde que também já está entrando em colapso, o que se viu foi, o que está se vendo, é que a população não está colaborando. A população simplesmente continua circulando livremente, muitos sem fazer utilização dos EPIs, equipamentos de proteção individual, para evitar a disseminação de doenças. Muitos continuam frequentando espaços públicos, fazendo atividade física, fazendo atividades recreativas, de lazer. E isso, obviamente, tem gerado problemas para o sistema de controle sanitário. Isso porque nós vivemos numa nação ainda democrática parcialmente. Agora, se vivêssemos num país 100% autoritário, a autoridade iria virar e determinar para a população: quem for pego descumprindo a determinação da quarentena será preso, será multado e, dependendo do caso, será até morto, até mesmo morto, por descumprimento das regras. Ou seja, diante de uma sociedade, de um modelo governamental autoritário e impositivo, fica muito difícil a população resistir. E se resistir, paga, dependendo do caso, até com a própria vida por esse desrespeito, por essa desobediência civil, vamos assim dizer. Então, num sistema autoritário, há uma tendência que, por força das circunstâncias e das regras estabelecidas, que a sociedade, bem ou mal, faça a sua adesão às determinações apresentadas, cumpra com seu papel que foi definido e colabore, mesmo que impositivamente, para que as coisas aconteçam. No sistema democrático não é bem assim. No sistema democrático a população pode colaborar ou pode não colaborar. E aí o resultado demora muito mais para aparecer. Diferente do sistema autoritário, que o resultado vai ser quase que imediato. A autoridade determinou, a população obedece, senão sofrerá severas punições e consequências, e o resultado será mais imediato. Bom, por entender então
que a crise econômica nessas nações que saíram como grandes perdedoras na Primeira Guerra Mundial, por entenderem alguns políticos que a única resposta seria o autoritarismo para exatamente acelerar a retomada do crescimento, algumas nações migraram para essa vertente. Surge assim então o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e outras vertentes similares pela Europa fora, pegando as nações que saíram mais prejudicadas, como eu falei. Então vou reler esse trecho que eu acabei de grifar. Essa conjuntura favoreceu o surgimento de regimes autoritários na Europa, que a partir de um discurso nacionalista prometiam uma volta por cima às frustrações da Primeira Guerra Mundial, além de fortalecer o Estado intervencionista e combater a ameaça revolucionária de esquerda. Então a gente está vendo hoje como a gente está revivendo parte disso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Primeiro, estamos vivendo uma conjuntura internacional de crise econômica, crise sanitária, que está piorando ainda mais uma crise econômica que já existia, que já havia. Essa crise está levou, aliás, no cenário internacional, começou com a crise econômica, que foi piorada com a crise de saúde por causa do Covid-19. Mas essa crise econômica internacional fez com que surgisse no nosso cenário, no nosso atual cenário, estamos no ano de 2020, repetindo, fez com que surgisse no Brasil e no mundo que acontecesse no Brasil e no mundo a chegada ao poder de várias nações de poderes extremamente autoritários, impositivos, avessos à democracia, contrários à esquerda, e frisando muito bem que esquerda aqui a gente está se referindo àqueles políticos adeptos de defesa dos interesses das camadas mais sofridas da sociedade, os chamados mais pobres e humildes da população, a classe trabalhadora. Então, assim como aconteceu no pós-Primeira Guerra Mundial, estamos revivendo parte disso hoje. Estamos chegando ao momento em que alguns políticos, vários políticos pelo mundo afora, estão chegando ao poder com um discurso muito similar ao fascismo e ao nazismo da Europa do pós-Primeira Guerra Mundial. Estão se colocando contrários à esquerda, aos defensores das camadas mais populares, estão querendo criar governos extremamente autoritários e impositivos, que não aceitam dialogar com a população nem com as classes políticas oponentes e que querem retomar o crescimento por força de imposição do seu ponto de vista. E aí nós estamos vivendo isso muito próximo nos dias atuais. Por isso que estamos dizendo que estamos vivendo quase uma retomada aos ideais nazi-fascista. Não estamos vivendo um nazismo nem um fascismo no mundo hoje de forma concreta, mas ideologicamente esse pensamento tem retornado. Tudo causado pelo conflito, tudo causado pelo dilema da crise econômica e de não saber como dar a volta por cima dessa crise econômica. Isso aconteceu lá e está acontecendo hoje novamente. Continuando aqui a leitura, então, voltando lá para pós-Primeira Guerra Mundial. Esses regimes totalitários, denominados de fascismo, se espalharam por vários países da Europa. Na Itália, o fascismo foi representado pelo líder italiano Benito Mussolini. Na Alemanha, Adolf Hitler foi o símbolo do fascismo, que nesse país ganhou o nome de nazismo, mas os ideais eram fascistas, inicialmente. Continuando a leitura. Tanto o fascismo como o nazismo são regimes antidemocráticos. Frisem bem isso, gente. Olha só como é que há muita semelhança com alguns líderes políticos do mundo, inclusive do Brasil, agora em 2020. Tanto o fascismo como o nazismo são regimes antidemocráticos, que concentravam poderes nas mãos dos líderes do governo, defendiam um nacionalismo exacerbado ou exagerado a partir da ideia de que o país era melhor e tinha mais força. Para isso, se utilizavam de uma poderosa máquina de propaganda do regime e, por outro lado, de censura, coibindo qualquer crítica ao governo. Eu sou obrigado aqui a sublinhar ou a destacar também esse trecho para fazer um comentário aqui com vocês. Vamos ver se o computador me permite selecionar. Permitiu sim.
Olha como é que a gente tem algumas similaridades dessa época, do surgimento do nazismo, do fascismo na Europa, com o nosso Brasil e o nosso mundo de hoje. Vou ler novamente. Tanto o fascismo como o nazismo são regimes antidemocráticos. Primeira coisa. Estamos vivendo hoje a ascensão no Brasil e no mundo de políticos e de governantes que não querem dialogar com a democracia, não querem dialogar com a imprensa, não querem dialogar com a sociedade, querem simplesmente impor o seu ponto de vista e ficam extremamente irritados, indignados com qualquer necessidade de dividir a responsabilidade com a opinião pública. Se esquecem que foram colocados, mesmo no seu discurso autoritário, mas foram colocados no poder pela sociedade através do voto direto e democrático. Portanto, não faz sentido nenhum querer migrar para um modelo autoritário. Então, nós estamos vivendo uma retomada disso. Eu não estou, estou mostrando aqui pelo texto como há similaridades do tempo do pós-Primeira Guerra Mundial com o tempo que nós estamos vivendo novamente. Estamos vivendo atualmente. Então, repetindo, tanto o fascismo como o nazismo são regimes antidemocráticos, semelhança total com os dias atuais, que concentravam poderes nas mãos do líder do governo. Bom, estamos vivendo também isso. Nosso presidente não quer dividir o poder com ninguém. Nosso presidente vive o tempo todo trocando ministros, ministros que inicialmente eram amigos de total confiança, de repente, porque em algum momento um ministro ou outro começou a não concordar plenamente com a fala do presidente, imediatamente o presidente tira demite o ministro ou força a condição para que o ministro se venha pedir demissão. Vejam bem, gente, dentro do jogo democrático, do sistema presidencialista que é o nosso no Brasil, um presidente ele tem todo o poder e toda a liberdade para escolher com quem ele quer governar. Ele tem todo o direito, portanto, de nomear ou demitir ministros e qualquer outros ocupantes de cargos públicos que estão sob a tutela, sob o controle do governo federal. Entretanto, quando esse mesmo político, presidente, começa a demitir pela simples discordância de pensamento, não se permitindo nem ao mesmo ouvir as ideias daquele ocupante do cargo que ele mesmo nomeou, isso já começa a configurar realmente um autoritarismo extremado, idêntico, muito similar ao fascismo da época da Europa. Continuando aqui então a leitura. Defendiam o nacionalismo exacerbado, ou seja, exagerado, a partir da ideia de que o país era melhor e tinha mais força. Bom, aí há um ponto muito diferente dos dias atuais. No caso brasileiro, nós estamos vivendo um caso muito esquisito. Uma propagação de ideias nazifascistas, um governo que assume claramente esse perfil nazifascista, mas estranhamente, ao invés de querer defender esse nacionalismo exagerado, que nesse momento talvez fosse até positivo se o Brasil viesse a ter um político bem nacionalista, defensor das empresas nacionais, como Petrobras, como BNDES, como Banco do Brasil, como Caixa Econômica, como Vale do Rio Doce, que foi privatizada, de repente estatizaria novamente, sistema Telebrás e sistema Eletrobras, e assim tantos outros. Não, o que a gente está vendo hoje é um governo que, apesar de ser nazifascista, ele coloca um neoliberal no comando da economia, que é o Paulo Guedes, e simplesmente assume uma postura totalmente contraditória. Um nazifascismo que, ao invés dos ideais daquela época, que defendia o nacionalismo, ele defende uma internacionalização da economia nacional, transformando a economia nacional em refém da economia internacional, com preferências ainda por cima, querendo que as empresas brasileiras, criadas com o suor e com o sacrifício dos brasileiros ao longo de muitos anos, sejam vendidas a preço de banana, abaixo do valor de mercado, para companhias internacionais e, de preferência, norte-americanas, por um alinhamento ideológico totalmente desproporcional, descabido, sem nenhuma finalidade. Vimos aí como foi ridículo o papel do Brasil ao entregar
segunda maior, ou estava entre a segunda e a terceira maior companhia de aviação do mundo, a Embraer, entregar a Embraer, era a terceira, aliás, terceira maior companhia de aviação do mundo, a Embraer, entregou a Embraer a preço de banana para o grupo americano Boeing. E o que é mais estranho, a Boeing, que já vinha de uma crise econômica sem precedentes, com projetos extremamente mal elaborados, com projetos fracassados, com a reedição de projetos de aviação, como o Boeing 737, que já vinha vindo em suas várias versões, eu acho que o mais recente era o 737 MAX, se eu não estou equivocado. E aí foi fazendo melhorias num avião que já não tinha mais condições nos tempos atuais de continuar voando. E a Boeing, por não querer investir mais pesado em novos projetos, insistiu num projeto que já estava ultrapassado, e esse projeto começou a dar problemas técnicos, ao ponto de alguns modelos desse avião recentemente lançado cair em pleno voo, levando muitas vidas à morte, praticamente todos os ocupantes desses aviões que caíram, pelo que consta, e acarretando ainda maior crise, um aprofundamento ainda maior da crise econômica da própria Boeing. E é exatamente para essa Boeing americana, que já vinha no processo de falência praticamente a olhos vistos, que o Brasil entrega a sua maior e melhor companhia de aviação, que estava entre as melhores do mundo. A lógica era exatamente o seguinte: se estamos vivendo um país com características nazifascistas, pelo menos protegesse a economia nacional brasileira. Mas não, entregou-se a Embraer para uma empresa americana que já estava em processo de franca decadência e, obviamente, que se a Boeing, no cenário atual, vier a falir e a Embraer continuar sendo uma empresa brasileira, é óbvio e evidente que muito provavelmente a Embraer acabará ocupando parte do espaço que era ocupado pela Boeing em caso de falência da Boeing e retirada totalmente da Boeing do mercado internacional, porque aí basicamente ficarão quais companhias apenas no mercado internacional de aviação? A Embraer, que é brasileira, a a Airbus, que é europeia, e a Bombardier, que foi comprada pela Airbus, e os chineses, que estão com uma empresa nacional, que agora eu não recordo o nome, uma empresa estatal, aliás, da China, que está ainda ingressando no mercado de aviação, mas que não está tão avançada quanto as mais antigas. Então, quer dizer, o mercado novamente voltaria a se abrir para a Embraer. Mas o Brasil, numa estranha contradição em relação ao pensamento fascista, resolve não defender o nacionalismo e as empresas nacionais, resolve fazer um entreguismo das empresas nacionais. Ainda bem que o projeto fracassou. Depois de tanto dinheiro gasto nesse processo de fusão das duas empresas, a própria Boeing, mergulhada até o pescoço de dívidas e de problemas causados por pela crise que ela já vinha enfrentando, resolveu desistir do negócio com a Embraer, mantendo a Embraer como uma empresa brasileira. Até quando nós não sabemos, porque o governo já fala em entregar a Embraer para qualquer outro que queira comprar. Mas no cenário de crise internacional, por causa do Covid-19, dificilmente teremos algum comprador internacional que queira comprar a Embraer. E o que é pior, que queira pagar o que ela realmente vale, porque já foi um valor baixíssimo pago antes pela Boeing e que não chegou a ser pago, foi devolvido. Então, dificilmente teremos alguma empresa que realmente terá condição, que irá querer pagar o valor que a Embraer vale, o valor justo. Então, seria uma contradição em relação àquela questão do nacionalismo do Brasil de hoje, fascista, para o que era o fascismo original lá na Europa. Então, voltando ali, defendia um nacionalismo exacerbado a partir da ideia de que seu país era o melhor e tinha mais força. Para isso, se utilizava de uma poderosa máquina de propaganda. Ou seja, então, qual era a mídia oficial que trabalhava a propaganda política dos ditadores do nazifascismo, ou do nazismo, do fascismo da Europa do pós-Segunda Guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial? Eram essencialmente rádio, jornais, revistas e, ao longo do tempo, mais adiante, até mesmo a televisão. Qual é a estrutura de defesa do líder político, dos líderes políticos nazifascistas
da atualidade do ano de 2020, em que, inclusive no Brasil, é amplamente utilizado. As redes sociais, os meios digitais e também a mídia tradicional que se rende a esse modelo nazifascista, tal qual aconteceu naquela época. Então, nós vemos hoje grandes veículos de comunicação do Brasil se vendendo ou se entregando a esse modelo militar e político que nós estamos vivendo, nazifascista hoje, e que estão alinhados com o governo, fazendo propaganda do governo, usando seu aparato de noticiários, de telejornalismo ou de jornalismo, muito mais para influenciar a opinião pública, para valorizar a imagem de um nazista, de um governo nazista, do que propriamente retratar a realidade e difundir a verdade dos fatos. Então, se no passado era mídia tradicional, hoje é mídia tradicional, mas principalmente a mídia tecnológica propiciada pela tecnologia, pelo avanço tecnológico e que hoje se faz evidenciada através das redes sociais, como Facebook, WhatsApp, YouTube e outras plataformas digitais. Continuando aqui. Por outro lado, de censura. Nós estamos vivendo esse processo de censura. Ainda não é uma censura oficial, mas a partir do momento que nós estamos vivendo, percebendo que o nosso líder, o nosso governo, ele está impondo censura disfarçada, é uma reedição do nazifascismo daquela época. Vamos lembrar aqui, e eu até coloquei isso numa prova minha no ano passado, de um terceiro ano do ensino médio, vamos lembrar aqui que ano passado estava sendo lançado, ia ser lançado, um filme brasileiro que retrata a vida de um militar que se colocou contra esse autoritarismo da ditadura militar no Brasil pós 1964. E esse militar da época chamava-se Carlos Marighella. Então, no Brasil foi produzido um filme chamado Marighella, e esse filme ia ser lançado no ano passado, 2019. Mas como no Brasil nós temos a necessidade de utilizar recursos públicos para financiamento de projetos privados cinematográficos, e como para você poder lançar o filme, você depende da agência oficial do governo federal, a Ancine, para poder autorizar a liberação do filme, desde que esse filme, antes de ser lançado, ele tenha cumprido todos os critérios lá estabelecidos. Então, quando o filme estava para ser lançado, a agência de cinema brasileiro, hoje controlada por um modelo nazista ou fascista, impediu do filme ser lançado sob argumento de que alguns critérios técnicos não foram cumpridos. Obviamente, isso é uma forma de censura. Disfarça-se a censura, mas não deixa de se praticar a censura. Usa-se argumentos falsamente técnicos, argumentos falseados, argumentos técnicos falsos, para poder exatamente proibir o lançamento de algum material audiovisual, como nesse caso filme, que põe em xeque ou questiona o que foi o governo militar, o que foi a ditadura militar, que é exatamente o tipo de modelo político do qual o presidente atual tem total alinhamento, aonde o atual presidente ele tem assim uma verdadeira admiração por esse modelo da ditadura militar que ocorreu no Brasil após 64. E o simples fato de um filme em 2019 ser lançado criticando isso que aconteceu, esse modelo político, pronto, criou-se uma estratégia para se implementar uma censura. Isso é apenas um exemplo. Em várias outras ocasiões, o nosso governo atual praticou formas de censura, proibindo manifestações genuinamente democráticas da nossa sociedade. Então, se assemelha também ao fascismo da época. Outra coisa, coibindo, além da censura, coibindo qualquer crítica ao governo. Então, nós temos hoje um presidente que é totalmente avesso e irritado contra qualquer crítica que eu faça. Como ele ainda está vivendo um país que está migrando para o nazifascismo, mas ainda está também preso a instituições e ao modelo democrático, pelo menos por enquanto não ocorrer um golpe, ele ainda é obrigado a se explicar, mas ainda assim as suas explicações são sempre permeadas por um argumento extremamente autoritário. Então é muito comum na fala do presidente manifestações do tipo, junto à imprensa, do tipo, cala a boca, não te perguntei nada. Muito similares ao que acontecia no período do golpe militar, da gestão
do governo dos militares pós-64, proibindo qualquer tipo de manifestação pública, determinando de que só a fala do governo é que tem que prevalecer. Então, esse combate a críticas do governo, defendendo inclusive morte aos inimigos ou aos críticos do governo, isso é uma coisa totalmente descabida, mas que era praticada no nazifascismo do pós-Primeira Guerra Mundial e que o nosso governo hoje, em 2020, está trabalhando para trazer de volta. Continuando aqui, aí só uma rápida parência, aliás, né? Outra coisa, você que está assistindo essa aula, pode pensar assim: poxa, mas eu acredito em tudo isso. Eu me identifico com a ideologia nazifascista. A pergunta que eu te faço é: essa ideologia te agrada, te interessa, enquanto lhe é conveniente? Eu pergunto: será que se um filho seu, mesmo que você ainda não tenha filho, hipoteticamente, você venha se tornar pai e de repente você vai perceber que um filho seu se torna uma pessoa que combata esse modelo nazifascista que vem a ser implementado aqui no Brasil. E se esse seu filho for preso, torturado e morto, será que você vai continuar apoiando esse modelo? Quando você perceber que esse modelo está atingindo a sua própria existência, a existência das pessoas que você ama de verdade, é um caso para se pensar. Não adianta você defender por puro ideologismo algo se você não tiver consciência de que esse algo a qual você defende pode ameaçar a sua existência e a existência das pessoas que você ama. Então, antes de tudo, a finalidade da história é fazer os alertas, mostrar pelos erros do passado que erros nós não devemos repetir no tempo presente nem no tempo futuro. E isso fica aqui registrado então. Continuando. Contudo, uma das características mais evidentes do nazifascismo foi a política de exclusão e violência. Acabei de falar aqui, né? Violência contra quem? Com as minorias. Eram os judeus, os homossexuais, os ciganos, os negros e etc. Eu vou novamente aqui destacar esse trecho aqui que chama atenção, né? Como a gente está vivendo novamente isso no Brasil também. Quais eram as minorias que eram, vamos dizer assim, sacrificadas lá naquela época no, no pós-Primeira Guerra Mundial? Judeus, depois homossexuais, depois ciganos, depois negros. E aí vinha o etc., que eram outras minorias. No Brasil, nós estamos revivendo isso. As minorias estão sendo excluídas e estão sendo alvo de violência, principalmente os homossexuais e os negros, e as classes mais desfavorecidas no Brasil. A prova disso, o governo está aí fazendo programa de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, mas o governo, se dependesse dele, ele não teria feito e criado esse auxílio emergencial. Na verdade, o auxílio emergencial não foi uma criação do governo federal, foi uma criação da Câmara de Deputados Federais e do Senado. E o governo apenas recebeu isso pronto. Se dependesse do governo, se fosse pagar um auxílio emergencial à população nesse tempo de coronavírus, ia ser só de R$ 200, acabou virando 600 por uma decisão da Câmara e do Senado, e como as instituições ainda funcionam meio que parcialmente, virou R$ 600. E já que o governo se sentiu obrigado, contrariado em pagar R$ 600 para cada família necessitada do Brasil, resolveu então fazer o seguinte: vou botar dificuldade. Vou pagar, mas vou pagar quando eu quiser e como eu quiser. E está sendo um verdadeiro holocausto, a olhos vistos, o pagamento desse auxílio emergencial aqui no Brasil nesse período de Covid-19. Seguindo aí então. Seguindo então. Um horror, não é? Mas calma. Falaremos sobre isso mais detalhadamente na nossa próxima aula. O surgimento desses regimes totalitários foi um dos fatores que desencadearam a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Adolf Hitler pretendia expandir o território alemão, reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial, desrespeitando o Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes, gente? O Tratado de Versalhes está aí projetado, uma síntese do que foi um acordo em que a Alemanha foi obrigada a assinar
com as nações vencedoras da Primeira Guerra. Então, olha aí o que fala o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é um documento assinado pelos países que participaram da Primeira Guerra Mundial, em que apontava os termos de paz na Europa, pondo fim oficialmente à guerra. Determinava que a Alemanha assumisse a responsabilidade por ter causado a Primeira Guerra e obrigava o país a pagar uma dívida aos países prejudicados, além de outras exigências, como o reconhecimento da independência da Áustria, que era um território que antes estava sob influência da Alemanha. Então, o que acontece, gente? A Alemanha se viu extremamente prejudicada com o Tratado de Versalhes. Se viu extremamente ofendida com a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, uma das finalidades também da ascensão do nazismo da Alemanha foi exatamente preparar a Alemanha para uma nova guerra e para o descumprimento do Tratado de Versalhes e também, obviamente, uma reação das nações que haviam feito a imposição do Tratado de Versalhes para a própria Alemanha. O marco inicial da guerra ocorreu quando o exército de Hitler, aí já da Segunda Guerra Mundial. O marco inicial da Segunda Guerra Mundial ocorreu quando o exército de Hitler invadiu a Polônia, resultando na declaração de guerra à Alemanha pela França e Inglaterra. Ou seja, então Hitler e a Alemanha invadiram a Polônia. E como havia a política das alianças desde a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Polônia e a França e a Inglaterra saíram em socorro da Polônia. A política de alianças militares foi reestabelecida. Dessa forma, aliados liderados por Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e o eixo, representado pela Alemanha, Itália e Japão. Aí vem aqui um mapa, né, uma ilustração, aliás, onde apresenta quais eram esses aliados de ambos os lados, né? Vítimas de cada lado. Então vinha ali soldados, mais de 16 milhões no lado dos aliados. Civis, mais de 45 milhões. Isso é a configuração das forças, né? Total, 61 milhões de pessoas envolvidas. No lado do eixo, soldados, 8 milhões. Na área civil, 4 milhões. No total, 12 milhões. Reparem, gente, as diferenças dos números. No lado dos aliados, eram soldados 16 milhões, enquanto no eixo era apenas 8 milhões. Civis, no lado dos aliados, eram 45 milhões. No lado do eixo, apenas 4 milhões. No total geral, do lado dos aliados, eram 61 milhões de pessoas. No lado do eixo, 12 milhões apenas. Mesmo havendo essa discrepância de números, a Itália, a Alemanha e o Japão, mas principalmente a Alemanha, conseguiram realmente causar severas perdas ao mundo e praticamente quase venceram a Segunda Guerra Mundial. Por muito pouco não venceram. Então, continuando aí a leitura. Assim como a Primeira Guerra Mundial, os países em conflito sofreram importantes perdas materiais e humanas, estas ainda maiores nesse momento. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, cidades e zonas rurais devastadas. Porém, o pior legado da Segunda Guerra Mundial foi a política do extermínio de minorias, especialmente os judeus, promovidos por Hitler na Alemanha. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Então, gente, como a Primeira e a Segunda Guerra são assuntos extensos, a gente vai ter que dividir esse conteúdo e deixar o restante para a próxima aula. Mas cabe aqui frisar o seguinte: como que a Alemanha, Itália e Japão, mas principalmente a Alemanha, conseguiu fazer impor tamanho terror ao mundo e conseguiu literalmente causar severas baixas e quase vencer a Segunda Guerra Mundial? Exatamente porque a Alemanha se transformou numa verdadeira máquina de guerra. Através do processo do nazismo, através do processo do autoritarismo de Adolf Hitler, o esforço financeiro da nação foi todo convertido para a produção de armas. Então a Alemanha se transformou numa máquina de fabricar armas. E esse acúmulo extremo de fabricação de armas, e não só apenas isso, armas extremamente tecnológicas para os padrões da época, muito desenvolvidas,
que davam à Alemanha uma verdadeira supremacia tecnológica em matéria de guerra. Então, por esse motivo, a Alemanha, Itália e Japão quase venceram a Segunda Guerra Mundial. Foi necessário um conjunto, que vocês viram ali pelos números, assim, extremamente elevado de unificação de aliados para poder derrotar, impor a derrota à Alemanha, Itália e o Japão. Se não fosse por esse esforço de guerra, em que várias nações se uniram para defender esse inimigo, a Itália, a Alemanha e o Japão teriam ganho a Segunda Guerra Mundial. Esse esforço de guerra da Alemanha, principalmente, quase impôs ao mundo uma derrota e um domínio, portanto, do grupo do eixo liderado pela Alemanha. Por hora é isso, a gente encerra essa aula de hoje. Vocês têm aí na tela uma atividade, atividade 2, onde vocês deverão fazer essa atividade em casa, mas não é ainda avaliativa por enquanto. Vocês façam essa atividade e depois a gente pode vir a cobrá-las como atividade para valer pontuação. Na próxima aula, vocês estão vendo aí na projeção, nós vamos falar sobre o Holocausto dos judeus causados pelo terror do nazismo alemão no período ainda da Segunda Guerra Mundial. Então, como vocês percebem, o assunto Segunda Guerra Mundial ainda não acabou e a gente vai prosseguir com esse assunto na próxima aula. Então, eu agradeço quem acompanha até agora e até a próxima.